Graças ao Senhor por essa reunião. Eu me lembro de ter vindo com o irmão André Andong em 2017, quase 2 anos, né? E nós encontramos 2 vasos ali na porta da entrada secos, né? E graças a Deus que de lá para cá a coisa mudou muito aqui, né? Essa propriedade da igreja foi reformada. Claro que os irmãos ainda gostariam de reformar, né, ter feito mais, mas está totalmente diferente daquela época. E chegando hoje para a reunião, as ruas já estavam tomadas de carros, porque aquela vez não eram carros nossos, e agora são nossos carros, né? Os irmãos não chegavam cedo, mas hoje os irmãos estavam aqui já cedo. Então eu vejo que muita coisa mudou, né? Mudou para melhor. Mas ainda não estamos contentes, mas não satisfeitos, né? Como o irmão Dong sempre fala, nós queremos progredir sempre mais. Porque nós estamos aqui, irmãos, é para fazer a vontade do Senhor. E que a sua segunda vinda seja possível através do nosso trabalhar aqui na terra, avançando na pregação do Evangelho do Reino, na edificação do corpo de Cristo, e cada membro aqui tendo a realidade, né, na sua função, contribuindo, cooperando para que, né, aquilo que Deus quer construir hoje seja feito ainda nos nossos dias. E eu queria explicar um pouco. Alguns irmãos souberam que na semana passada, quase 10 dias atrás, um grupo de cooperadores foi para Taiwan. E ficou muita especulação aí, o que os irmãos foram fazer lá, certo? Então vou dar uma explicação rápida para os irmãos. E nós somos convidados, principalmente pelo irmão, o principal coordenador da obra de Taiwan, né, o irmão Paul Wu. Paul é Paulo em inglês, Paul Wu. Sobrenome dele é Wu. Ele é o principal coordenador da obra em Taiwan. E ele tinha boas relações com o irmão Dong, sempre respeitou muito o irmão Dong, honrou muito o irmão Dong, e sempre achou que o irmão Dong era alguém que inovava sempre, né? Ele não ficava dentro do convencional, do tradicional, não pensava dentro da caixa, mas ele pensava fora da caixa. E ele admirava muito isso no irmão Dong, tanto é que ele tentou praticar muita coisa que o irmão Dong fazia aqui no Brasil, e só que ele, né, não pôde se despedir do irmão Dong, que partiu para o Senhor em setembro de 2017. Então, desde lá, ele sempre quis reatar comunhão conosco aqui na América do Sul, mas sempre teve muita dificuldade, por causa, né, de alguns irmãos que também estão aqui no Brasil, todavia não têm comunhão conosco. E por causa dessa pressão, né, ele não se manifestou. Mas, desde o ano passado, o irmão Paulo tem nos convidado. Ele falou para mim de que gostaria que alguns cooperadores fossem visitar desde fevereiro do ano passado. E eu disse para ele que não era possível, porque fevereiro é a nossa conferência no Carnaval de 2018. O irmão Dong acabara de partir para o Senhor em setembro, e aquela conferência, eu e o Esdras, os principais, vamos dizer assim, oradores daquela conferência, nós não podíamos sair, né, daqui do Brasil. Então eu pedi desculpas para ele que nós não tínhamos como ir para Taiwan já no fevereiro de 2018. Aí chegou em outubro, ele soube que eu ia para os Estados Unidos, ia dar um pulo em Los Angeles. Ele perguntou por que não aproveita e vai para Taiwan também, né?
eu também falei para ele que a agenda estava toda tomada, não havia como em outubro nós irmos para Taiwan. Então, combinamos com ele que fevereiro deste ano nós iríamos, porque fevereiro deste ano, o ano novo chinês cai no fevereiro, né, de cada ano, no calendário ocidental, e ano novo chinês cai mais ou menos em torno de fevereiro, e este ano, né, excepcionalmente, não coincide com o carnaval, e o carnaval é em março. Então falei para ele que era possível a nossa ida. Então nós organizamos uma ida, nós selecionamos em torno de 30 cooperadores, e nós partimos para essa comunhão, esse entremesclar, né, na ilha de Taiwan. E a ilha de Taiwan, graças ao Senhor, o Senhor tem abençoado muito, o número tem crescido muito ali, né? E todos os irmãos, o que nos impressionou mais ali na obra, nas igrejas, é a seriedade com que os irmãos levam nos serviços, no treinamento, no aperfeiçoamento, na busca pessoal e na busca coletiva. Eles são muito sérios, muito empenhados, muito dedicados, né? Isso eu também vou falar um pouco na conferência internacional, já daqui a 2 semanas, né? Já vai começar. Vou falar um pouco sobre diversos serviços. Isso nos mostra, irmãos, que esse empenho, essa dedicação, essa disciplina que eles têm, né, tem produzido frutos e tem crescido o número de pessoas, pessoas que eles cuidam, né, tal. Isso para nós sempre é um estímulo. Nós também queremos ser fiéis ao Senhor nesse continente da América do Sul e também nos continentes que a gente está cuidando. E então, depois dessa comunhão maravilhosa, eu decidi ir até os Estados Unidos, enquanto que o grupo todo voltou para o Brasil na quarta noite. Eu decidi ir até Los Angeles. Por quê? Porque esse irmão, coordenador principal da obra, Paul Wu, ele que nos incentivou, ele que promoveu, ele que fez tudo, no final do ano e no começo do ano, no final do ano de 2018, começo de 2019, ele teve um ataque cardíaco. E aconteceu num voo doméstico nos Estados Unidos, entre Chicago e Los Angeles. E faltava, eu acho que 1 ou meia hora antes de chegar no aeroporto de Los Angeles, ele desmaiou e teve um ataque cardíaco. E ali o Senhor providenciou que houvesse médico ali no avião e teve uma parada cardíaca. E hoje, né, todo avião é obrigado a ter o equipamento desfibrilador, né? E deu um choque, ele foi ressuscitado. E assim que desceu o avião no aeroporto, o avião foi até antecipado, estava na fila, foi antecipado por causa da emergência. E a ambulância que já aguardava e levou a ele, já na ambulância teve mais 2 paradas cardíacas. Então teve que ser ressuscitado ali também. Quer dizer, ao todo parece-me que teve 6 paradas cardíacas. Quer dizer, ninguém mais acreditava que ele pudesse sobreviver, né, mas o Senhor operou milagre na vida desse homem, porque ele é um homem importante nessa promoção dessa comunhão, né, entre nós e Taiwan. Então o Senhor preservou aquela vida e ele ainda todo entubado, né, muito assim, recuperando ainda, né, muito fraco, muito fragilizado. Quando um outro cooperador de Taiwan foi visitá-lo, todo entubado, não podia falar, ele pegou uma prancheta e escreveu. Em vez de escrever coisas sobre a sua saúde, sabe o que ele escreveu? Ele escreveu assim: a visita dos irmãos do Brasil não se pode cancelar, né? Olha só a preocupação dele para conosco, né? E isso fez, irmãos, com que nós sentíssemos que eu tinha um dever humano, não é isso? Sem falar um dever no Senhor, mas um dever humano de visitá-lo. Então, ele gostaria de estar lá em Taiwan nos recebendo, mas por causa disso, ele não pôde, ficou nos Estados Unidos convalescendo. O médico não permitia que ele voasse. E eu, então, voei
de Taiwan para Estados Unidos, Los Angeles, para visitá-lo, onde ele estava convalescendo na casa do filho dele. Irmãos, foi muito boa a comunhão, né? Ali nós mostramos nossos agradecimentos, e ele disse que para ele era muito importante voltar essa comunhão, né, do corpo de Cristo, porque ele soube, né, que no Brasil, hoje nós temos aproximadamente 50 mil irmãos, 50 mil santos, temos 1.100 igrejas, e em outros países da América do Sul, da língua espanhola, nós temos mais 1.000 igrejas com 20 mil santos. Somando ao todo, América do Sul temos 70 mil santos e 2.100 igrejas. Então ele falou, como podemos deixar cortar, né, essa parte do corpo de Cristo fora sem comunhão? Então ele desde então pegou muito encargo de restaurar essa comunhão conosco. Então, explicando isso para os irmãos da nossa ida, eu creio que abriu uma boa porta de comunhão. Eu não sei no que isso vai dar, mas eu sei que o Senhor, né, Ele está restaurando todas as coisas, e que o Senhor vai honrar nosso coração, vai honrar nosso ministério, não é isso? Até o Senhor conseguir edificar o seu corpo aqui na terra. Tá? Então, explicado isso, né, vamos entrar na palavra. E eu li a palavra dessa semana, na semana 1, do volume 3. Achei uma semana muito crucial, muito importante. Essa palavra da semana 1, irmãos, é muito importante para nós. Então eu queria reforçar essa palavra. Pode ser? Né? Queria reforçar. Eu queria dizer para vocês que nós às vezes não entendemos certas coisas. Porque um homem, né, depois que se converte ao Senhor, depois que se torna cristão, ele acha que agora que se converteu ao Senhor, ele foi salvo pela fé, e parece que tudo vai virar um mar de rosas, céu azul, não é isso? E a vida cristã que ele sempre desejou ter, uma vida de buscar o Senhor, de ler a Bíblia, de vida de reuniões, e uma vida sem conflitos. Mas ele percebe que a vida dele ainda é cheia de conflitos. A vida dele ainda é cheia de problemas que ele achava que não deveria ter, né? Então, irmãos, às vezes não entende, assim como Paulo não entende em Romanos capítulo 7. Ele diz assim, porque o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, mas o bem que eu prefiro, esse eu não faço. Então, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, aparentemente o que Paulo escreveu foi antes da conversão, mas acontece conosco depois da conversão. Por quê? Então, fica uma interrogação. Por que esses conflitos, né, que nós temos, e às vezes nós não entendemos? Nós não entendemos, irmão, porque nós não entendemos, né, o ser humano, para onde ele foi, onde ele está, e o plano da salvação de Deus. Então, graças a Deus, irmãos, que o livro de Romanos desvenda para nós, abre para nós uma porta enorme, né, para mostrar para nós que é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ele veio nos salvar, irmãos, enquanto nós éramos pecadores. Deus nos criou de uma forma extremamente positiva. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para o quê? Receber o próprio Deus através do homem comer do fruto da árvore da vida. Quer dizer, quando o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus e comesse da árvore da vida, que é o próprio Deus como vida, essa vida preencheria o homem e passaria a comandar o homem, governar o homem, viver por meio do homem. Então, ali então, irmãos, estaria
exatamente como Deus planejou, como Deus projetou para esse homem que ele criou. Todavia, Satanás sabia disso, porque o homem veio justamente, foi criado por Deus, justamente para restaurar o reino de Deus aqui na terra. Porque Satanás havia usurpado o reino de Deus, ele havia estabelecido uma outra linha da autoridade clandestina, que a Bíblia chama de autoridade das trevas ou império das trevas, e porque ele se achou tão bom, ele que foi criado como um arcanjo, cheio de formosura, cheio de sabedoria, ele se achava tão bom, que ele podia viver independentemente de Deus. E assim surgiu a primeira rebelião desse universo, porque ele queria ser igual ao Altíssimo. Isso está em Isaías 14, Ezequiel 28, que não é o tema dessa mensagem, dessa palavra. Não vou gastar tempo nisso. Então, Deus criou o homem justamente para desbancar essa autoridade, desbancar Satanás, não é isso? Para restaurar esse universo de volta para o comando de Deus, para o governo de Deus. E o homem foi criado para isso. E Satanás, sabedor disso, ele veio para frustrar o plano de Deus. Através da serpente, enganando a Eva, e Eva, ao olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Satanás, que a serpente lhe mostrou que seria um atrativo para o homem, porque essa árvore poderia dar discernimento do bem e do mal. Isto é, o homem não precisaria de Deus mais para saber o que é bem e o que é mal, e o homem sempre foi criado por Deus com essa lei natural de querer agradar a Deus. Então o homem achando que daqui para frente, se eu souber o que é bom, o que é bem, o que é mal, eu posso escolher sempre o bem e vou agradar a Deus com o bem. Mal sabe o homem que isso aí é uma armadilha, porque o homem quer fazer o bem, mas fazer o bem não está nele. Ele não tem o poder de fazer o bem, não é verdade? Então, infelizmente o homem caiu e pela desobediência, Romanos 5 relata, pela desobediência de um só homem, não é isso? O homem caiu, o pecado entrou no homem, e a morte entrou no homem, e a morte passou para todos os homens. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e o pecado passou a todos os homens. E todos pecaram, porque nós já nascemos pecadores, porque nós nascemos de Adão, que pecou e transgrediu contra Deus. E Romanos 5 ainda mostra que nós já fomos julgados por Deus e já fomos condenados por Deus, só faltava executar essa sentença, que é nos lançar para o lago de fogo, para a perdição eterna, fogo eterno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, quando o homem já não tinha mais salvação, não tinha mais saída, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós não tínhamos como nos salvar. A única maneira de um homem poder salvar ele mesmo é derramando o seu sangue. Se derramar o seu sangue, também estaria acabado. Então, graças a Deus, Deus providenciou a salvação. Esse é o Evangelho de Deus. Deus então enviou o seu próprio Filho, se tornou carne, assim como ele também tomou a semelhança da carne pecaminosa. Isso está em Romanos 8:3. É ou não é? Como diz Romanos 8:3? Vamos dar uma olhada. Vocês vão pensar que eu estou enrolando vocês, né? Vamos ler a Bíblia melhor. Romanos 8:3. Porquanto enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado.
A lei que foi dada por Moisés, ela tinha suas fragilidades. E a sua fragilidade é principalmente por causa da carne. Então, quando o homem se tornou carnal, pela desobediência e pela queda, o pecado entrou no homem e a morte entrou no homem, irmãos, o homem se tornou carnal. E quando o homem se tornou carnal, irmãos, nem a lei consegue corrigir. A lei não tem poder mais para mexer com a carne. Você sabia disso ou não? Por quê? Aí vou explicar, ao longo dessa mensagem, vou explicar por quê. Então, por causa disso, Deus enviou seu próprio Filho para, em semelhança, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Quer dizer, ele, para salvar o homem de sua carne, foi necessário Deus enviar seu próprio Filho e tomar a semelhança da mesma carne pecaminosa, porque a lei não tem mais força para ajudar o homem em forma da carne pecaminosa. Então, o próprio Deus enviou seu Filho, e esse Filho Jesus Cristo é o Verbo que se encarnou. Encarnou. A carne não é um termo positivo, a carne é um termo negativo. Mas Jesus se fez carne. Para quê? Essa carne, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa. Veja bem aqui é semelhança da carne pecaminosa. Jesus não tinha pecado. Ele tomou a semelhança da carne pecaminosa. É como aquela serpente, não é isso? Como quando Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3, ele mencionou aquela serpente de bronze que Deus falou para Moisés levantar, fazer e levantar, e todo aquele que for, né, picado pela serpente abrasador, e aquele que estava ferido mortalmente, não tinha mais salvação, mas se olhar para a serpente de bronze, era curado. Então, a serpente é uma coisa negativa, mas aquela serpente de bronze tinha a semelhança da serpente venenosa, mas não tinha o pecado da serpente. Vocês entendem? Então, Jesus é aquela serpente de bronze que foi levantado no deserto por Moisés. E todo aquele que olhar para ele, viverá. Então, graças ao Senhor que ele se tornou a semelhança, tomou a semelhança da carne pecaminosa. Para quê? Para, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele não tinha pecado, mas ele tinha a semelhança da carne do pecado. Então, quando a semelhança da carne do pecado foi levado à cruz, levado à morte, a carne foi levada à morte. O pecado foi levado à morte. Vocês entendem? Então, assim providenciou Deus a nossa redenção. Não é maravilhoso? Então, nós, irmãos, a partir daí, todos os primeiros capítulos de Romanos até capítulo 5, mostra que nós não tivemos que fazer nada. E nem podíamos fazer nada. Basta crer em Jesus. Nós somos justificados pela fé. Não é praticar obras, fazer boas ações, fazer muitas coisas para Deus, é que somos justificados. A nossa justificação, irmãos, é pela fé. Eu e você não temos capacidade de fazer nada para agradar a Deus. A única coisa que agrada a Deus é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Graças a Deus, irmãos, nós somos justificados pela fé. Você não está aqui sentado porque você fez alguma coisa de boa para Deus, mas é pela sua fé. Você creu em Jesus e Deus te justificou com a justiça de Deus. Não é justiça do homem, é justiça de Deus. Hoje todos nós somos justificados e Romanos 5:1 fala não só justificados, mas nós temos paz com Deus.
Dá uma olhada, Romanos 5:10, 5:1, para não... Eu não quero me basear, né, em mim mesmo, basear na palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí então vem o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vocês percebem que o versículo 10 é um ponto de virada, é um ponto de inflexão, não é isso? Então, se nós, pela fé, nós fomos justificados por Deus, pela obra redentora e pela propiciação por meio do sangue de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Que fazer a nossa próxima etapa? Porque apenas, né, nós temos sido justificados por Deus e tendo reconciliados com Deus, termina uma etapa, mas começa a outra etapa. Que outra etapa é essa? Justamente, irmãos, essa segunda etapa é que vai sanar todos aqueles conflitos da vida cristã que eu falei no começo. Entenderam ou não? Então, uma vez reconciliados, mediante a morte de seu Filho, quer dizer, a morte do Filho de Deus nos justificou pela fé, e a morte do Filho de Deus derramou seu sangue, que fez a expiação pelos nossos pecados, e nos reconciliou com Deus. Hoje temos paz com Deus. Mas e agora? Daí para frente, o que vai acontecer? Muitos cristãos acham que aqui terminou. Nós então estamos aqui na terra, já fomos salvos, nos convertemos para Cristo, e daqui para frente vamos esperar um dia ir para o céu. E nós, aqui na terra, vamos fazer o melhor para Deus, certo? E vamos viver uma vida cristã, tentar pregar o evangelho, viver uma boa vida cristã, boa conduta cristã, tendo um bom testemunho aqui na terra, mas às vezes ele vai encontrar que ele não consegue viver essa vida de alto padrão que ele almeja ser. Irmão, esse é o problema. Nós ainda precisamos ser salvos pela sua vida. Pela morte de Cristo, já fomos salvos da perdição eterna, da condenação, não é isso? Pela morte de Cristo, irmão, nós somos regenerados pela fé, ou não? Nós já ganhamos a vida de Deus quando confessamos com a nossa boca Jesus é o Senhor e cremos com o nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nosso espírito foi regenerado, nasceu de novo. Nós hoje somos filhos de Deus. Né? Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1,12, certo? Então, nós somos filhos de Deus. Mas, isso é a morte de Cristo, fez tudo por nós. Mas, e a vida de Cristo? A vida de Cristo, irmão, precisa continuar atuando em nós. Nós não vamos pensar que agora terminou uma etapa e acabou. Não. Agora é que começa a parte mais difícil. Por que essa parte mais difícil? Irmão, porque a nossa alma precisa ser salva. A nossa alma tem os seus conflitos. Por quê? Aí explica essa semana do alimento diário. Né? Romanos 7 começa falando que nós, irmãos, temos 3 leis. A lei de Deus, que está do lado de fora, que foi dada por Moisés. Temos a lei de Deus, temos a lei da nossa mente. Isso veio desde que Deus nos fabricou. Nós temos uma lei que quer fazer a lei de Deus, quer agradar a Deus. Tá? E nós temos uma outra lei que está na nossa carne. Essa outra lei é a lei do pecado. Então, a lei do pecado, uma vez que o homem caiu, o pecado entrou no homem, a morte entrou no homem, mesmo que Deus tenha nos justificado, limpou nossos pecados, perdoou nossos pecados e nos deu a sua vida, irmãos,
o efeito do pecado continua na nossa carne. Deus precisa, o quê? Nos salvar. Porque na nossa carne, temos a lei do pecado. Vocês entenderam? Qual é a fonte do nosso conflito como cristão? Como cristão, a fonte do nosso conflito é que nós queremos agradar a Deus ou não queremos? Quem aqui não quer agradar a Deus? Porque tem em nós uma lei da nossa mente. Essa lei da nossa mente quer agradar a Deus porque nós somos fabricados por Deus e para Deus. Mas, por causa do pecado, por causa da queda, nós temos na nossa carne uma lei do pecado. E essa lei que a gente fala, irmão, não é lei escrita no papel. É um princípio. Por exemplo, a lei da gravidade é um princípio. Você não precisa combinar com a lei de que ela vai funcionar 100% toda vez, certo? Eu não preciso combinar que para essa lei funcionar essa manhã, para poder fazer esse exemplo. Eu confio que essa lei vai funcionar. Quer dizer, se eu jogo a minha chave, solto a minha chave desse ponto aqui, tenho certeza que cai. É ou não é? Porque é uma lei em forma de princípios. Então, essa é a lei da gravidade. Ela vai atuar sempre, ou não? Vai atuar sempre. Então, se você tem carne e vive na carne, a lei do pecado funciona sempre. Vocês estão entendendo ou não? Funciona sempre. Mesmo que você diga, mas já sou convertido. Eu já sou cristão. Mas se você viver na carne, essa carne, vai fazer você cair. E caiu. E lá para baixo. Então, não tem discussão. Tem discussão. Ah, mas peraí, eu tenho que ser um bom cristão. Eu tenho que dar bom testemunho para os meus vizinhos. Eu tenho que, puxa vida, por que eu discuti com a minha mulher? Por que eu briguei? Até o vizinho escutou. Que mau testemunho. Eu não posso fazer isso. Não é isso? Então, a lei da mente quer agradar a Deus. Não quer fazer aquilo que escandaliza outros. Mas a lei do pecado é mais forte. Os irmãos entenderam ou não? Esse é o nosso conflito. E pior, que o homem tem uma tendência de querer se esforçar para vencer a lei do pecado. E nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Ó Senhor Jesus. Por isso que Romanos 7, ele fala assim, Romanos 7, ele fala assim, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém se morrer o marido estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aqui, Paulo não está querendo falar para você se livrar do seu marido atual. Tá? Aqui, Paulo está querendo falar para você ter a solução definitiva de um problema do seu conflito, que gera os seus conflitos, não é? Sabe qual é o nosso problema? É que esse homem, que é carne, esse homem carnal, ele foi criado por Deus e ele se inclina para a lei de Deus, ele quer agradar a Deus, esse homem. Mas esse homem recebeu influência do pecado, porque o homem pecou e pelo pecado entrou a morte. Então esse homem foi contaminado pelo pecado, pela morte, e esse homem se tornou carne. E quando se tornou carne, tem uma lei do pecado mais forte do que essa tendência de agradar a Deus. Vocês estão entendendo? Então, esse é o nosso problema. Bom, daí para frente, a partir de então, esse homem tem a lei do pecado, esse homem tem a lei da sua mente e tem a lei de Deus por fora. Essa lei da mente quer agradar a Deus, tá?
Esse homem, em lugar de, como na criação, de se portar como na posição de um dependente do Criador, ele está no lugar certo. Mas uma vez que o homem pecou, e o pecado entrou no homem, a morte passou para o homem se achou capaz de tentar viver uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore do conhecimento do bem e do mal iludiu o homem, achando que, por conhecer o que é bem e o que é mal, o homem consegue agradar a Deus. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal engana você, achando que você agora tem capacidade de saber o que é bom, o que é errado, e você vai fazer o bem para agradar a Deus. Isso é mero engano. Porque você tem uma lei do pecado que é mais forte do que você. Então, irmãos, o que acontece? O homem passou, depois da queda, passou a viver como um marido. Que está falando nessa semana. O homem se colocou na posição do marido. O que é marido? Ele ficou independente de Deus. Deus, quando nos criou, Ele queria ser o nosso marido. Onde está isso? Isaías 54, 5. Vamos abrir a nossa Bíblia. Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus, quando criou o homem, irmãos, Ele queria fazer do homem a sua esposa. Por isso, irmãos, que a igreja é a noiva de Cristo. Porque Deus deseja ser o nosso marido. O homem, tão somente, se depender de Deus como marido, irmãos, tudo funcionaria. Vou explicar por quê, certo? Mas o homem rejeitou a Deus, ficou independente de Deus e achou que ele por si só conseguiria agradar a Deus, e o homem tomou o lugar do marido. E esse marido que quer agradar a Deus, encontra na sua carne uma lei mais forte que a lei do pecado, e faz com que ele sempre peca, sempre vá para baixo. Eis o conflito da vida cristã. É ou não é? E muitos cristãos não conhecem isso. E vivem todo o tempo em conflito, achando que essa vida que a Bíblia descreve aqui não funciona. É porque ele que não conhece o plano de Deus. Por isso, irmãos, qual é o segredo? O segredo, irmãos, é fazer morrer esse marido que é você. Não é o seu marido atual. Não queira pedir para Deus matar seu marido atual. Não, é o você. Você, no seu velho homem, precisa morrer para você ser dependente de Deus. Vamos entender ou não? Então, se o velho marido morrer, você estará livre para contrair novas núpcias com quem? Com Cristo, que quer ser o nosso marido, não é? Então, é isso que a Bíblia explica. E nós podemos viver de uma maneira, irmãos, totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Porque se nós tomarmos Cristo como nosso marido, é isso que Deus quer dar um fim ao seu velho homem. Esse marido, o velho marido, é o velho homem. Por isso, no capítulo 6, versículo 6 de Romanos, como diz? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. É a maneira de nos libertar da lei do pecado, irmãos. É fazendo morrer o velho homem. É o velho homem que se julga capaz de agradar a Deus. É o velho homem que acha
que a sua lei da mente funciona mais do que a lei do pecado, e não funciona. A lei do pecado sempre vai, o quê? Enganá-lo. E sempre vai vencê-lo. Não é? Irmãos, então, qual é o segredo para nós nos libertarmos de vez desse velho problema? É morrer o velho homem e Romanos 8:2 que vocês leram. Por quê? Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, que condenação é essa? Essa condenação é a autocondenação. Você não consegue viver no padrão de Deus, você fica todo o tempo se condenando. Quem aqui não vive assim? Bom, vamos ser sinceros, nós não vivemos assim? Todo o tempo nos condenando, achando que por que eu não consigo viver segundo o padrão de Deus, segundo o que a Bíblia fala. Mas, irmãos, agora para os que estão em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há. Por quê? Sabe por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós ganhamos uma lei que é mais forte do que a lei do pecado e da morte. Até hoje, nesse conflito, a lei do pecado sempre venceu. Mas agora, de agora em diante, irmãos, você já tem em você, instalada em você, a lei do Espírito da vida. Essa lei é mais forte do que a lei do pecado. Ela vai libertar você sempre da lei do pecado e da morte. Acredita ou não acredita? Amém, irmãos? Podemos viver todo o tempo libertado, irmãos. Não precisa pedir para Deus, você já tem. Você já tem o Espírito da vida em você. E o Espírito da vida, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Que morreu e ressuscitou. Ele tornou-se o Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 45. Eu estou falando coisas muito básicas, tá? Mas é importantíssimo para a nossa vida cristã. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O espírito que dá vida. Irmãos, quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele exerceu nele a sua suprema grandeza do seu poder. Foi com grande poder que Deus ressuscitou aquele homem, Jesus, dentre os mortos. E quando ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele se tornou o Espírito que dá vida. Jesus hoje não é somente um homem na carne, fisicamente. Jesus agora, ele saiu da esfera física, da esfera da carne. Ele morreu. E Deus ressuscitou aquele Jesus na carne com grande poder e o fez um espírito. Esse espírito é um espírito que está sempre pronto para dar vida para o homem. E esse espírito da vida, irmãos, está dentro de cada um que nele creu e ele o recebeu. Esse espírito da vida está nos seus crentes, está nos que creram no Senhor Jesus. Então, e esse espírito da vida tem uma lei. Assim como essa lei da gravidade funciona impulsionando essa chave para baixo, essa lei impulsiona essa chave para cima. É mais forte do que a lei do pecado, do que a lei da gravidade. Então, na leitura da semana, mostra, irmãos, como os aviões conseguem vencer a lei da gravidade.
nós somos para Taiwan dividido em 2 grupos. O meu grupo, nós somos de Boeing 777. E o grupo do William viajou de A380. Não sei se vocês conhecem, A380 é o maior avião comercial do mundo, né? E A380 Airbus, ele para levantar o voo, ele levanta mais de 350 toneladas. 350 toneladas. Já pensou 350 toneladas? Como é que se levanta 350 toneladas no ar? O seu carro talvez tenha entre 1 tonelada e 1,5 toneladas, né? Imagina levantar 200, 300 carros, né? E colocar no ar. Irmão, por que isso funciona? Por causa da lei de Bernoulli, que está escrito aí na semana. Essa lei de Bernoulli significa o quê? O formato da asa faz com que a velocidade de passagem do ar por baixo da asa passa numa velocidade maior, e a velocidade de cima, por causa do seu perfil, ele faz com que a velocidade que passa por cima da asa passa numa velocidade menor. E o ar que passa numa velocidade maior, a pressão é maior. O ar que passa pela uma velocidade menor, a pressão é menor. E se a pressão de baixo for maior que a de cima, a tendência é empurrar para cima. Vocês estão entendendo ou não? Então, a lei do espírito da vida é a lei que empurra essas 350 toneladas para cima. Se você que tem 80 quilos, alguns têm mais, né? Se você que tem 80 quilos tentar vencer a lei da gravidade, você não consegue vencer, porque a lei da gravidade é sempre mais forte do que a sua vontade de voar, não é? O homem não consegue voar. Mas, graças a Deus, irmãos, a lei do espírito da vida, que já está instalada em você, pode fazer você voar. Pode fazer você estar libertado da lei do pecado e da morte. Pode fazer você viver uma vida, irmãos, totalmente de acordo com o padrão de Deus. Onde eu queria chegar? Eu queria mostrar para vocês, irmãos, porque essa semana o irmão falou de milagres. A nossa vida cristã deve ser cheia de milagres. Todos os dias devemos viver milagres. Mas esse milagre não necessariamente seja cura, não necessariamente seja transformar um copo em vinho, né, de água em vinho, que não é esse tipo de milagre. Mas o verdadeiro milagre, irmãos, esse milagre que acontece dentro de nós. Deus está nos transformando. Essa vida natural da alma está cada vez mais sendo saturada pela vida santa de Deus. Aí, irmãos, você tem que cooperar com essa vida. Você precisa ter uma dieta, comer da palavra todos os dias. Não adianta você dizer, eu quero que essa lei do Espírito da vida funcione sempre, mas você então tem que estar exercitando, alimentando essa vida e exercitando o seu espírito. Onde está o espírito que dá vida? Entende o que eu quero dizer? Então, nós temos a nossa parte. Por isso, depois de termos sido justificados, reconciliados com Deus, que não tivemos que fazer nada, só crer. Cristo e Deus fizeram tudo por nós. Mas a partir de agora, é necessária a nossa cooperação. Você tem hábito de manhã voltar para o Senhor? Fazer oração matinal com o Senhor? Você tem hábito de logo cedo ter momentos com o Senhor? Irmãos, isso é importante. Já logo cedo exercitar o seu espírito. Primeiro vou explicar um pouco o seu espírito e o espírito
que dá vida. Hoje, Deus, que na criação nos criou um espírito humano, e esse espírito humano, irmão, foi criado para receber Deus, que é o Espírito. Isso está em João 4:24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse segundo espírito é espírito humano. Então, é importante nós adorarmos Deus em nosso espírito, porque Deus é Espírito. E quando Jesus, depois da ressurreição, se tornou o Espírito que dá vida, e quando nós cremos em Jesus, Ele entrou em nós em forma do Espírito. Então esse Espírito da vida, que é Jesus, o Espírito que dá vida, Ele está em nosso espírito. E não é só estar em nosso espírito como um visitante. Ele está mesclado ao nosso espírito. E vou aproveitar e falar um pouco uma palavra de parênteses, entre parênteses. No começo da sua vida cristã, quando você ainda é imaturo, você e o Espírito parecem ser duas pessoas. Você vive na maior parte do tempo em você mesmo, na carne, e de vez em quando invoca o Senhor, volta para o Espírito, volta em contato com o Espírito. Então você e o Espírito parecem ser duas pessoas. Mas com o tempo, você vai experimentar isso, que cada vez mais você e o Espírito se tornam inseparáveis. Não sei se você já tem um pouquinho dessa experiência. Quando tem hora que você faz as coisas, parece que é você que faz, e o Espírito também faz suas coisas, parecem duas pessoas. Mas um dia, de tanto você exercitar, de tanto você viver no Espírito, irmãos, quando você faz as coisas, é o Espírito fazendo as coisas. Eu não sei se eu consigo explicar isso. Irmãos, tem hora que, como Paulo fala, eu penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ele julgou uma situação, não é isso? Mas ele falou assim, mas eu penso que também é o Espírito de Deus. Então, parece cada vez mais, eu estou pouco a pouco tendo mais experiência disso. Parece, irmãos, que cada vez mais nós vamos experimentando que o nosso espírito mesclado com o Espírito de Deus se torna cada vez mais um também na experiência. Eu não preciso distinguir tanto, sou eu ou o Espírito de Deus, mas cada vez mais, irmãos, quando eu faço, é o Espírito fazendo. Quando o Espírito faz, sou eu fazendo. Né? Então, isso é uma palavra entre parênteses. Vou voltar. Bom, então, que nós temos que fazer? Nós precisamos, irmãos, alimentar, exercitar o nosso espírito, porque o espírito que dá vida já está mesclado ao nosso espírito. Quando nós exercitamos o nosso espírito, nós estamos ativando esse espírito. Os irmãos entendem ou não? Então, só que eu não posso acionar o espírito da vida sem ser por meio do meu espírito. Então, o comando que eu posso fazer é o meu espírito. Os irmãos entendem? Então, quando eu quero acionar o espírito da vida, eu tenho que acionar o meu espírito. Por isso, irmãos, é importante eu exercitar o meu espírito. Quando eu exercitar o meu espírito, exercitando, eu estou acionando o espírito que dá vida. Por isso, a necessidade de nós invocarmos mais o nome do Senhor. Durante o dia todo, irmãos, invocar mais o Senhor. Isso é acionar o meu espírito que aciona o espírito da vida. Aí a lei do espírito da vida funciona. E eu também preciso, irmãos, entrar na palavra. De manhã, quando você acorda, sua oração com o Senhor, a sua leitura bíblica, a sua comunhão doce com o Senhor, irmão, precisa ser restaurada. Você tem, se não tem, precisa começar. Se não é suficiente, precisa fazer mais. Precisamos desde cedo, irmãos, estar na lei de Bernoulli. O avião possa decolar todos os dias, né? Nós não estamos vivendo mais como todos os outros homens vivendo como no mundo terreno. Nós estamos vivendo na terra, mas no ar.
temos a lei do Espírito da vida que nos faz viver uma vida de milagres. Essa vida de milagre que eu quero me referir. Por isso, irmãos, e o alimento diário? É a palavra profética. Irmãos, é a palavra que nos dá direção, a palavra que nos alimenta. Não tome alimento diário de uma forma superficial. Vai a fundo. Tem muita coisa para falar com você. Deus quer falar com você. Né? Então, as reuniões da igreja. Tem mais livros do programa Livro na Minha Mão, não é? Todas as reuniões da igreja, o grupo familiar, irmãos, é tão importante. Todos nós precisamos estar num grupo familiar. Né? E, se possível, você coordenar um grupo familiar. Tem encargo pelo grupo familiar. Irmãos, isso é muito importante para nós, daqui para frente, acionarmos mais o Espírito da vida. E assim o Senhor vai operar milagres. O que eu queria dizer? Vou voltar um pouquinho. Quando Abraão, desesperado, depois de tanta promessa de Deus, e foi falar para Deus, Deus, o Senhor me deu tantas promessas, para mim e para minha descendência, mas eu vou te lembrar uma coisa, você não me deu filho, não sei se você sabe que você não me deu filho, e a Sara é estéril, não consegui ter filho, mas quem vai herdar todas essas promessas se eu não tenho descendência, se eu não tenho um filho? Será Damasceno, Eliezer da minha casa? Deus falou, não, será somente aquele que é gerado de ti será teu herdeiro. E em seguida, a Sara teve uma boa ideia, porque a pressão sobre a Sara estava enorme, não é isso? Precisava ter um filho, mas ela era culpada, ela não podia dar luz a um filho. Então ela logo foi a primeira a dar ideia. E deu a ideia, vocês sabem que de Agar nasceu Ismael. E por 13 anos, nós não temos registro na Bíblia que Deus apareceu a Abraão. Quando Deus apareceu foi em Gênesis 17, não foi? Em Gênesis 17, quando Deus apareceu a Abraão, Abraão já tinha 99 anos de idade. E Deus, quando apareceu, o que ele falou? Ele não disse outra coisa, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou El Shaddai. Deus Todo-Poderoso aqui é El Shaddai. Eu sou o Deus poderoso, todo suficiente para você. Você precisa de um filho? Pede para mim. Não dá um jeito na carne, não. Pede para mim. Eu sou o teu provedor. Eu sou o teu marido. Você é minha mulher. Você é minha esposa. O homem foi criado na posição de esposa. Você precisa recorrer ao marido quando você precisa. Irmãos, vamos aprender a não querer fazer as coisas por nós mesmos. Vamos voltar para aquele que pode nos suprir milagrosamente tudo que nós precisamos. Principalmente para cumprimento do propósito de Deus mesmo. É ou não é? A gente muitas vezes acha que é para cumprir o propósito de Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, até fazer isso, aquilo depende de Deus. El Shaddai significa para mim o Deus provedor. Quem? Você que é marido e é provedor da sua casa. Você sabe o que é prover as necessidades da casa. Deus, Ele se preocupa em prover. Uma vez que nos criou, uma vez que nos colocou dentro do seu propósito, Ele se preocupa em nos prover tudo que é necessário. Você acredita nisso? Por isso, irmãos, não vamos tentar com a nossa própria força e esforço, tentar fazer alguma coisa, irmão. Todo tempo, viva no Espírito, acionando esse Deus provedor a todo tempo.
E logo em seguida, Deus então, vou correr com o tempo. Deus então, através de Abraão, Isaac e Jacó, gerou um povo. Esse povo é o povo de Deus, que ficou mais de 400 anos no Egito. Ficou todo o tempo ali se aculturando no Egito, pegando os costumes e cultura do Egito, dos egípcios. E Deus queria um povo separado do mundo para ele. Então, Deus precisava tirar esse povo do Egito. Como Deus tirou esse povo do Egito? Eu pergunto a vocês. Como tirou do Egito? É milagre em cima de milagre, Tarcísio. Esse povo não tinha a mínima condição de sair do Egito. Não tinha a mínima condição. Você, assim como você, não tinha a mínima condição de sair do mundo. Deus com milagres, com 10 pragas. E a 10ª praga, irmãos, é a Páscoa. Deus então, irmãos, fez morrer o seu primogênito. E com seu sangue derramado, irmão, nos tirou do mundo. É ou não é? E mesmo esse povo já alegre, pegou, não é isso? Cada um pediu para os seus vizinhos alguma coisa de valor, tal, e todo mundo alegre saindo do Egito, mas logo souberam que o faraó veio no encalço, o exército veio para matar eles, ou levar de volta para a escravidão. E quando chegaram na frente do Mar Vermelho, desesperaram-se. O Senhor falou: estenda a tua vara a Moisés. Estendeu, o mar se abriu em 2. Irmãos, onde você viu que o mar se abre em 2? Na história humana. E 2 milhões de pessoas atravessarem, leito a seco, o mar que se abriu em 2. Irmãos, se não é o poder de Deus, esse povo foi chamado, desde que foi chamado, só experimentou o poder milagroso de Deus, é ou não é? É quando chegou no deserto, não tinha água. Reclamaram, o Senhor deu água. Não tinha comida, Deus deu maná. Queriam comer carne, Deus mandou codorniz por um mês inteiro, para eles comerem churrasco todos os dias. Irmãos, esse Deus, irmãos, só fez milagre na vida desse povo, é ou não é? Então, a relação do povo de Deus com Deus, irmãos, é o Deus El Shaddai. Ele faz coisas impossíveis aos homens. Mas o que mudou? Quando que mudou? Esse povo ficou burocrático. E quando deu a lei. Quando deu a lei, opa, tudo que o Senhor mandar, a gente faz. Vocês entendem, não? Se hoje na igreja eu desse um livro padrão de conduta cristã. Se eu der um livro de conduta cristã e entregar na sua mão, você não vai precisar mais de Deus. Basta você todos os dias tentar cumprir o que está no livro de conduta. Vocês entendem, não? Aí, o povo de Israel, que experimentou tantos milagres na relação com Deus, era uma relação viva, dependência total, e de repente ficou burocrático em tentar guardar a lei. Vocês estão entendendo ou não? Romanos 9 não fala assim, ó. Aqui, ó. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhes a filiação e também a glória, as alianças. A legislação é a promulgação da lei de Moisés. O culto aqui são um serviço no tabernáculo, serviço sacerdotal, levítico. E as promessas deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Irmão, eles, tanta coisa foi dada para eles. Mas, irmãos, eles burocratizaram tudo. Não é isso que fala em ó Senhor Jesus.
capítulo 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça cumprindo a lei. Cadê aquela experiência viva com esse Deus que faz milagre todos os dias na sua vida? Vocês estão entendendo por que eu estou falando tudo isso? Para a gente hoje, do Novo Testamento, não burocratizar a nossa vida. A nossa experiência com Deus tem que ser uma experiência viva, dependente do Deus que faz milagres. Deus que, pelo seu poder, faz coisas que nós não podemos fazer. Irmãos, e esse poder está no Espírito da vida. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, essa lei do Espírito da vida pode fazer você a viver todos os dias, irmão, de uma relação de dependência total, viva, orgânica com Deus. E esse Deus vai operar milagre na sua vida. Não necessariamente aqueles milagres pentecostais, mas é milagre na sua vida, no crescimento da vida, na salvação da alma. Milagres, irmãos, que na circunstância o Espírito faz as coisas e você ganha as pessoas, prega o Evangelho, quer dizer, tudo isso é milagre. E nós ainda vivemos de uma forma tão pobre, tão miserável. Oh, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quão miserável eu vivo. Ainda sou vencido pelo pecado, ainda sou vencido pelo mundo. Não é isso, irmãos? Muita condenação, muito conflito, né? Irmãos, que o Senhor nos ajude a sair desse tipo de vida, a experimentar o Deus vivo. Não gere Ismael na sua vida, gere Isaac. Gere poder, pelo poder sobrenatural do Espírito. Que a nossa vida, irmãos, estejamos navegando sobre o ar. Todo coisa sobrenatural. Quando eu digo sobrenatural, é sobre-humano. Que o homem não pode fazer e nós podemos experimentar por meio do Espírito que dá a vida. Amém? Meu tempo já acabou. Eu quero só ler aqui no final, não é isso? Ó Senhor Jesus. No finalzinho da página 22, já no terminando. O nosso espírito vazio não tem poder. É o Espírito da vida que nos traz o poder que liberta. Quando andamos segundo esse Espírito que está mesclado ao Espírito de Deus, tem um poder que nos livra da lei do pecado e da morte. Esse é o segredo. O poder se manifesta somente em alguém que tem seu Espírito mesclado com o Espírito de Deus. Esse Espírito também pode ser chamado Espírito todo inclusivo, pois também traz consigo tudo que os títulos de Espírito de Jesus, Espírito de Cristo e Espírito de Jesus Cristo representam. Apesar de tamanha revelação, precisamos constantemente pôr a nossa mente no Espírito, invocando o nome do Senhor de coração, lendo a Bíblia, buscando a comunhão com Deus por meio de oração, falando a palavra de Deus às pessoas e pregando o Evangelho. Que cada um de nós exercite o Espírito e aplique o poder que nele está, a fim de ser liberto de todo o cativeiro, amadurecer e alcançar o estágio de filho herdeiro. Nem tive tempo para falar sobre o filho herdeiro, mas vocês sabem que Deus quer nos fazer herdar todas as coisas. Senhor abençoe vocês. Podemos começar exercitando nosso espírito, todo o tempo invocando o Senhor. Não viva mais se esforçando na sua carne, porque tem a lei do pecado que é mais forte do que você. Vamos voltar para o nosso espírito, onde está o Espírito de Deus. Ali está a lei do Espírito da vida, que nos faz viver uma vida, irmão, sobre-humana. Que adianta a gente ser cristão e viver como todo mundo vive, todo ser humano vive. Na verdade, irmão, nós somos filhos de Deus.
Temos que viver como filhos de Deus. Filhos de Deus, irmãos, são filhos de Deus. Natureza de Deus. Nós não somos como todo mundo, reclamando da falta de salário, reclamando de problema, reclamando. Nós não vivemos assim. Nós vivemos, irmãos, na outra esfera. Pela lei do Espírito da vida. O Senhor possa edificar a sua igreja, tornar todos nós, irmãos, homens mais maduros e ganhar mais pessoas para o Senhor, pregar o evangelho para que mais pessoas, irmãos, conheçam esse evangelho que é tão elevado, essa salvação de Deus que poucos cristãos conhecem. Precisam pregar esse evangelho. Ajudar as pessoas, os cristãos, a saírem desse conflito. Podemos viver uma vida, irmãos, como um avião no ar. Em liberdade. Milagres todos os dias.